Agora, pessoal, o nosso trabalho vai ser definir a implementação do somador. Nós vamos criar uma nova arquitetura que vai conter a estrutura do somador, ou seja, como que a gente vai implementar esse somador. Então, como a gente vai implementar esse somador, pessoal? Nós vamos usar aquele circuito iterativo que nós vimos na sala de aula. Nós vamos conectar somadores de 3 bits, chamados somadores completos, em cascata. Como nessa figura aí, como o nosso somador tem 4 bits, nós vamos ter 4 somadores completos. Então, o primeiro passo para a gente criar a estrutura do nosso somador vai ser definir como que é o somador completo, cada um dos blocos básicos. Eu já criei aqui mais um arquivo que vai ser o soma3.vhdl e esse arquivo ele vai conter a nossa entidade que é o somador completo. O somador completo ele vai ter 3 entradas, então vai ser o A, o B e o V1. Então aqui a gente vai ter o A e o B, ambas são do tipo bit, são entradas. Nós vamos ter uma entrada chamada V1. Nós vamos ter a saída que é o Y. E a gente vai ter a saída que é o VAI1, que também vai ser um bit. Então aqui está a interface da nossa entidade. O próximo passo é definir a arquitetura interna da nossa entidade. E ela vai ser aquele circuito que nós vimos na sala de aula. Então, basicamente, o que a gente tem que fazer, a saída vai ser o ou exclusivo das entradas e do vem 1. E o vai 1 a gente calcula usando aquela expressão. Então, A e B, ou A e vem 1, ou B e vem. Então, essa seria a expressão do nosso vai 1. Então, aqui nós acabamos de definir a entidade dos nossos blocos básicos. A gente vai precisar de 4 dessas para montar o nosso somador de 4 bits. O que a gente vai fazer agora vai ser definir a estrutura do nosso somador de 4 bits usando instâncias da entidade do somador completo que a gente acabou de definir. Então, o que a gente vai criar em VHDL é o equivalente à figura que a gente está vendo aqui. Então, nós vamos ligar nos nossos somadores completos, então são um total de 4, um para cada bit. Nós vamos ligar um bit de cada um dos vetores de entrada e nós vamos ligar a saída desse somador completo no nosso vetor de saída. Então, vamos escrever isso em VHDL. Então, a primeira coisa que a gente vai fazer aqui é criar uma instância da entidade soma3, que é o nosso somador completo. Nós vamos ligar as entradas desse somador completo. Então, você está vendo lá na direita a entrada A e a entrada B. Onde é que a gente vai ligar a entrada A? A entrada A a gente vai ligar no primeiro bit do vetor de entrada, o vetor A. Então, é essa ligação que a gente está fazendo aqui. A mesma coisa vai acontecer com a entrada B. E a mesma coisa vai acontecer com a saída. Vamos deixar o vai 1 e o vem 1 para daqui a pouco. O que eu vou fazer é copiar essa instanciação da entidade somador completo mais 3 vezes. E pronto. Agora vamos pensar como que a gente vai ligar os vai 1s e os vem 1s. A gente vai ligar dessa forma. Vocês estão observando que a gente vai precisar de um sinal a mais para poder conectar a saída vai 1 de um somador completo na entrada vem 1 de um
somador completo. Então nós vamos criar para isso um novo sinal que eu vou chamar de C. Então ele vai ser mais um bit vector, só que ele vai ter um bit a mais. O último dos somadores vai salvar o vai1 nesse outro bit, o C4, que a gente não vai usar. Então bora lá escrever isso em VHDL. E pronto, pessoal. Então aqui o que nós fizemos foi conectar a saída vai1 na entrada vem1 do elemento seguinte. O que é que está faltando nesse nosso circuito é direcionar o C0, que sempre vai ter o valor 0. Então o primeiro vem1 ele é sempre 0. Então é só colocar isso lá no VHDL. E pronto, pessoal. Então o que aconteceu aqui? Eu criei 4 instâncias do meu somador completo, liguei as entradas nas entradas das instâncias, liguei a saída das instâncias na saída e eu conectei o vai1 de um no vem1 do outro, setei o primeiro vem1 como sendo sempre 0 e o último dos vai1s, que é o C4, nesse nosso circuito a gente não está utilizando. Então, se eu pegar e simular agora esse circuito da forma como a gente fez, então aqui de volta no nosso test bench, o mesmo que a gente usou agora, eu vou forçar ele a usar a arquitetura que eu chamei de estrutura. Bora simular. E aqui, quando eu abro o GTK Wave, a gente vê que o sistema continua funcionando igualzinho como estava antes, inclusive com os casos limites que a gente tinha definido. Dessa forma, o nosso circuito funcionou corretamente. Legal, né? Mas você deve estar se perguntando o que tudo isso tem a ver com o assunto original do vídeo. Afinal de contas, a gente estava falando sobre elementos funcionais ou procedimentais da linguagem VHDL. Você já percebeu que eu precisei repetir 4 vezes mais ou menos o mesmo código? Não seria muito bom se eu tivesse um jeito de fazer isso de uma forma automática? Afinal de contas, se eu tenho só 4 somadores completos, isso é fácil, mas se eu tivesse 20, 30 somadores completos para fazer esse mesmo trabalho que eu fiz aqui, primeiro que daria trabalho e segundo que seria muito fácil de errar, né? O copy-paste geralmente ele provoca desastres. Então, o que a gente pode fazer? Existe um comando, existe uma estrutura procedural ou funcional da linguagem VHDL que se chama generate. E a gente pode utilizar esse comando para automatizar essa tarefa. Então eu vou escrever aqui, por exemplo, um laço, um loop, que vai de 0 até 3 e nós vamos substituir esses índices que aqui são constantes por essa variável desse laço. Bora fazer isso. Então, esse laço, embora ele pareça uma estrutura de uma linguagem funcional, de uma linguagem que a gente normalmente usa de programação, o que ele vai fazer não é repetir isso daqui ao longo do tempo, como faria em uma linguagem de programação. Ele vai repetir isso 4 vezes, gerando um circuito lógico equivalente. Então, aqui dentro é que eu vou declarar as minhas entidades. Então, eu vou fazer o seguinte. E pronto, pessoal. O que esse código está fazendo? Então, essa variável imaginária I estaria variando entre 0 e 3. E o que esse código faz? Ele vai instanciar, ele vai criar entidades do tipo somador, usando essa variável I, substituindo as constantes que eu tinha feito ali. Embora isso pareça com um programa de computador, na verdade isso não é. Ele é simplesmente uma ferramenta que vai gerar as mesmas entidades que a gente fez, sem que a gente precise digitar isso uma por uma. Então, o que eu vou fazer aqui? Eu vou apagar essas outras 4 entidades, eu não preciso mais delas. E o que acontece é que esse código vai produzir o mesmo resultado.
Um detalhe importante sobre o for generate é que eu preciso ter um rótulo. Então eu criei esse rótulo gen aqui só porque a linguagem me obriga a criar esse rótulo. E se a gente simular, vai continuar funcionando da mesma forma. Você vê que esses comandos que são pertencentes às linguagens procedimentais, como o for e outros como o if, o case, eles podem ser usados nesse contexto de gerar estruturas para dentro do VHDL, o que é muito útil para a gente criar circuitos complexos. O que a gente pode fazer aqui para deixar ainda melhor é a gente generalizar. Então, como a gente definiu que o tamanho da nossa palavra, do nosso Word, era 4 bits, lembra que a gente definiu isso no arquivo tipo Word, a gente poderia usar esse valor aqui para tornar esse código genérico. Então ele funcionaria para criar somadores de 4 bits, de 5 bits, de 10 bits, de 50 bits, de quanto você quiser. Então o que eu vou fazer? Eu já defini uma constante para dizer qual é o tamanho da minha palavra. Eu vou simplesmente usar essa constante para definir como que vai ser a minha estrutura. E aí, esse código que a gente fez, ele se torna genérico. Se eu quiser mudar o tamanho da palavra, basta eu mudar o pacote com o valor que eu quiser. Então, basicamente, é isso aí, pessoal. Até a próxima. Tchau!